Hoje eu quero falar um texto bem conhecido do Evangelho de João, falando sobre, na verdade, o episódio que Jesus cura o paralítico do tanque de Betesda, tá? A maioria das traduções está escrito tanque, mas para facilitar o entendimento, pode imaginar uma piscina, porque não é como a gente costuma imaginar um lugar pequeno. Era um lugar grande, extenso, era como uma piscina pública mesmo. Então, era a piscina lá, Betesda significa lugar de misericórdia. E o texto a gente vai ler daqui a pouco, fala que o Senhor, ele estava subindo para Jerusalém por conta de uma festa que ia ter lá. E ele passa e entra nesse lugar. Era um lugar onde tinha muita gente doente. O texto fala que era uma multidão de enfermos, esperando o quê? Esperando as águas se movimentarem. Porque quando as águas se movimentavam, o primeiro que entrava lá na piscina era curado. E o Senhor entra nesse lugar procurando uma pessoa da multidão. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas o Senhor entra e se encontra com um homem que há 38 anos estava naquela situação. Então você já imagina por aí, 38 anos você nessa situação de doença. No caso dele ele era paralítico. E o Senhor chega para ele e fala: você quer ser curado? E a resposta dele é: eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém para que me leve. Não tenho ninguém para me levar quando a água é agitada. Quando eu chego lá, outro já entrou primeiro. Aí o Senhor no mesmo instante fala: levanta, pega a sua cama e anda. E ali aquele homem faz isso, sai daquele lugar andando. No meio do caminho ele encontra uns fariseus lá. No caso era sábado. Nem podia pegar a cama para levantar, nem podia pegar a cama e andar. Ele no meio do caminho se encontra com esses fariseus. Eles falam: para onde você vai? Você não sabe que hoje é sábado? Não é permitido você levar o seu leito, levar a sua cama. Não, mas aquele que me curou, resposta dele, aquele que me curou disse para eu pegar o meu leito e andar. Quem foi que te curou? E o texto fala que ele não sabia, porque o Senhor tinha saído lá por causa da multidão. É só para facilitar, que às vezes a gente vai ler o texto, fica uma coisa engessada, a gente não consegue o entendimento. Mas foi isso que aconteceu. Eu espero que a gente consiga destrinchar ao máximo para aprender. Mas antes eu queria orar com você. Espírito Santo, nada tem sentido se o Senhor não movimentar. Nada tem sentido se o Senhor não realizar, não fazer. A estrutura pode ser boa, as palavras podem ser certas, a eloquência pode existir, mas se o Senhor Espírito não movimentar, se o Senhor não falar, nada acontece. Então, pelo amor do Senhor, me usa para falar com a sua igreja. Pelo amor do Senhor, mostra a sua vontade, o seu coração para a sua igreja. Pelo amor do Senhor e pelo nome de Jesus, Pai, faz aquilo que o Senhor quer fazer hoje. E renova em nós. E arranca pela raiz tudo aquilo que nós um dia plantamos em nós mesmos, tudo aquilo que um dia pessoas plantaram em nós, tudo aquilo que o mundo gerou em nós. Arranca pela raiz e estabelece o que é seu. Estabelece a sua verdade, a sua palavra, para que a gente possa viver e viver segundo o Senhor, no nome de Jesus sempre, amém. Everton, pode colocar para a gente Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, tinha uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existia ali junto ao portão das ovelhas um tanque, uma piscina chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos ou 5 entradas. Nessas entradas jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos,
paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Segura. Tá vendo que tá entre... É colchetes? Colchetes, né? A história é o seguinte. Por que tá em colchetes? Porque esse trecho, ele é considerado... Pelos estudiosos, na verdade, eles falam que esse trecho ele foi adicionado depois de um bom tempo. Ele não está no original. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa nas escrituras, não é a única coisa. Tem outras coisas também. Mas elas não interferem no entendimento geral. Existe anjo? Existe. Existe a intervenção deles? Existe. Então, se foi ou não foi, o importante é o cerne da mensagem do texto, tá? Segundo a palavra de Deus, os anjos são espíritos ministradores de Deus para aqueles que herdarão a salvação. Então, para nós aqui, é que o Senhor ordena aos seus anjos, eles guardam a gente e fazem muita coisa na nossa vida. Ah, detalhe, tá? Anjo não é santo. Anjo não é perfeito, como a gente costuma às vezes falar. Está escrito que Deus vê loucura nos seus anjos. Então, santo é um só. Se a gente considera os anjos de Deus santo, então quer dizer que eles também são Deus. Não, santo é um só. Até os anjos de Deus têm loucura. Tanto é que um deles, né, se rebelou lá. Se fosse perfeito, não teria se rebelado. Se rebelou, ainda trouxe umas par de nego aqui para atormentar a nossa vida. Próximo. Estava ali um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Pode parar. Volta, Everton. Primeiro detalhe, o Senhor chegou, viu esse homem, sabendo o que ele estava passando. Você sabe que eu particularmente, quando fui perguntar para o Senhor o que Ele queria que eu falasse, e Ele falou sobre esperança, e aí realmente eu liguei também o que o Senhor usou o pastor para pregar no domingo. Tem tudo a ver. Não sei se vocês têm essa mania, mas de ficar atento aos temas das pregações para saber o que é que o Senhor está falando, o que é que o Senhor está comunicando. Eu tenho essa mania. E o Senhor tem comunicado para cá. Se começou domingo, eu não sei. Mas sobre esperança. Sobre a gente voltar a sonhar. Eu particularmente não gosto de pregar muito as histórias, porque eu tenho medo de eu viajar demais. Tipo assim, sabe? E o Senhor entrou, aí você já viaja no que Ele entrou. Aí você já começa... Então, o desejo é que seja o mais claro possível segundo aquilo que está escrito. Acho que foi até o Vini que compartilhou esses dias um vídeo lá no Instagram, e o rapaz falava: a pregação boa é a pregação que o texto mesmo, ele já é claro, e ele já comunica, ele já fala. Então, que assim seja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sem querer viajar na maionese, mas o Senhor entrou, viu e sabia o que ele estava. Primeiro passo, meus irmãos. Você, como o pastor falou, você não está esquecido. Lembra da pregação de Lodebar? Lugar de esquecimento. Deus, ele te vê. Tá aí as nossas irmãs que hoje testemunharam, para dar uma fortalecida. Então, Deus nos vê. Pode ser que você esteja pensando que você é um esquecido ou uma esquecida, mas o que Deus fala para você é que Ele te vê. E mais do que isso, Ele sabe. Ele sabe os seus pensamentos, Ele sabe o que você tem sentido, Ele sabe o que você tem passado. Então, fica firme, porque Ele sabe. Jesus, vendo
o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Não precisa passar não. Tô com mania de pregar o que você prega, né? Você quer ser curado? O pastor falou isso domingo também. Nem sei se foi domingo, mas citou. Por que o Senhor chega e pergunta: você quer? Irmãos, eu já ouvi, eu estava assistindo um programa e eu ouvi o irmão dizer assim: lá na minha igreja começou em um culto um movimento de cura de Deus, e aí a galera estava realmente indo lá na frente sendo curada mesmo. Só que a gente conhecia um irmão nosso lá que tinha uma doença, se eu não me engano era algum problema na perna, e a gente falou: ô mano, você não vai não? Aí ele falou assim: não, cara, senão vou perder meu INSS. É real. É real. Por que a pergunta você quer? Porque a partir do momento que você recebe, coisas mudarão. A partir do momento que você recebe, você não vai mais ficar lá sentado lá no tanque. Você vai tocar a vida. Se você vacilou com alguém lá fora, você vai ter que restituir. Então, quando a gente quer a novidade, a gente tem que estar preparado. Vinho novo só é colocado em odre novo. Vinho novo só é colocado em odres novos. O que significa? O novo só entra no novo. Não tem como receber coisa nova numa postura antiga, numa postura velha. Então a pergunta: você quer? E a resposta dele não foi direta, do homem foi a seguinte. Bota aí para nós, né? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Pode deixar. Nem foi direta a resposta. O Senhor perguntou se ele queria. Resposta dele: mas eu não tenho ninguém. Você também está se sentindo assim? Não tenho ninguém? O Senhor não perguntou quem é que ele tinha, se ele tinha alguém para ajudar ele. O Senhor perguntou se ele queria. Entenda que às vezes a gente está tão bitolado no meio que a gente está vivendo, que a gente só pensa que a solução está ali. Não, eu vi, fulano de tal entrou lá na piscina no tanque, saiu, foi curado. O único meio que eu tenho é esse aqui. Então, é ali no tanque, eu firmo ali no tanque, ali no tanque. E aí entra um homem de fora. Você quer ser curado? Não, mas ali no tanque, eu não tenho ninguém para que me leve ali no tanque. Às vezes a gente está tão fixado e agarrado aos meios, aos métodos, às fórmulas, e esquece quem é o dono disso tudo. Ele vem e é mania de Deus. Ele ama vir de um dia. Tanto é que ele falou que ele vai voltar num dia que a gente menos estiver esperando. Não vai ser naquele dia: vem Senhor, vem. Aí ele, pum. No dia que a gente menos estiver esperando é que ele vem. Então ele gosta de fazer surpresa. Ele gosta de fazer desse jeito. Tanto é que ele curou o homem no sábado. No dia mais improvável. Se aquele homem estava esperando uma cura, não era naquele dia. Porque ele sabia que nada podia acontecer no sábado. Para os judeus o negócio era sério. Mas vem o Senhor também. Gente do céu. A ideia que às vezes a gente tem de Deus começa a ser desconstruída. A gente vai ver daqui a pouco. Pô, mas não era a lei de Deus o sábado e tal? Do mesmo jeito que o vinho novo só entra em odre novo, também está escrito que para que estabelecesse o novo, no caso do testamento, Antigo e Novo Testamento, o velho teria que ser deixado para trás. Aí o novo vem. Primeiro o velho é tirado para que o novo apareça. Em outra parte também Apocalipse fala que eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Primeiro o velho passa para o novo chegar. Se o velho continua firme, o novo não chega. E aí a resposta dele indireta,
mas não tem ninguém para que me leve. E olha o detalhe, irmãos. Ao mesmo tempo que ele falou que não tinha ninguém para ajudar ele, ele também falou assim, ó: quando tento entrar, outro chegou antes de mim. Então quer dizer o seguinte, depois de 38 anos, esse cara estava tentando entrar. É ou não é? Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então o cara ainda estava querendo. Ele estava se movimentando ainda para aquilo. Agora você imagina, paralítico, quando tentava chegar lá, óbvio que outro, com a ajuda de alguém ou não, já tinha sido colocado. E ele ficou para trás de novo. E aí, o Senhor vira e fala para ele. Nossa, parece aqueles programas, né? Aí o Senhor vira e fala para ele. Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim. Próximo, Everton. O enfermo respondeu, próximo. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Não sei para quem que eu estava falando, acho que foi para o Wesley uma vez conversando. Às vezes a gente precisa detectar que pessoas, às vezes falam coisas que elas não falaram. Às vezes pessoas, elas não sabem se expressar, e a gente tem que ter um pouquinho de sabedoria para detectar o que é que elas estavam querendo dizer. Por quê? Porque aquele enfermo não respondeu para o Senhor sim ou não. Ele respondeu: não tenho ninguém para me levar lá e eu ser curado. Quando eu tento, outro entrou antes de mim. Mas o Senhor teve aquilo como um sim. Tanto é que o Senhor perguntou e o Senhor mesmo depois o curou. Por quê? Como eu disse, naquilo que o enfermo falou, ele já disse sim. Eu quero, mas não tem ninguém para me ajudar. Eu tento, mas quando eu chego lá... Você está assim, irmão? Não tem ninguém para me ajudar. Eu tento. Não vai. Você só está mirando no lugar errado. Ou você usa um meio para deixar de depender de Deus, ou você sabe que você tem um meio como Deus para te abençoar. Eu estava lendo um devocional esses dias lá no aplicativo sobre trabalho, e a pessoa falava assim: ou dentro de você tem a certeza que o seu trabalho é um meio que Deus usa para te abençoar, ou dentro de você tem o seu trabalho como um meio para você não precisar de Deus. Vou repetir. Ou você tem o seu trabalho como um meio para Deus te abençoar, ou você tem ele como um meio para você não precisar de Deus. O pastor falou isso domingo também. Às vezes a gente tem o plano A, B, C. Se o Senhor não fizer, a gente entra. Então, tira o foco da fórmula do meio. Mude para o Senhor. E o Senhor surpreende. Tanto é que o Senhor vira para ele e fala: levanta, pega a sua cama e anda. Olha o detalhe. Primeiro é um milagre, ó. Levanta. Você já recebeu? Próximo. A gente vai ver, ó. Imediatamente o homem se viu curado. E pegando a cama, começou a andar. E aquele dia era sábado. Então ele recebe do Senhor. Pega. Não sei se você já... No hospital, você tem alguém internado, você vê que constantemente o leito ele é trocado. Por quê? Porque o leito, ele pega aquele cheiro da doença, ele pega toda aquela sujeira de forma bem rápida. Você fica deitado lá, agora você imagina, né? O cara estava lá 38 anos. Era a mesma cama? Não sei. Mas que não lavava todo dia, não lavava. Aí o Senhor vira para ele, cura ele, pega a sua cama e sai daqui. É o que eu falei. A novidade, ela vem. E é responsabilidade nossa se desfazer de tudo aquilo
que era velho. Às vezes o Senhor já te deu a novidade, às vezes o Senhor já te restaurou, já te transformou como pessoa e você ainda está na dificuldade de se desligar com aquilo que tinha ligação com a sua vida velha, com o velho. E aí não combina. Se o vinho novo é colocado em um odre velho, o Senhor mesmo falou isso, o odre daquela, e não deixa o vinho gostoso. Às vezes você já até recebeu o novo de Deus, só que você não desfruta ele no potencial máximo. Por quê? Porque novo de Deus não está no novo da sua vida, está no velho ainda. Então, para desfrutar no potencial máximo daquilo que Deus dá, e gente, Deus, as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Ai, Deus me abençoa, mas ai, tá difícil, hein? Não, tem coisa errada então. Não, Deus me abençoa, mas ou Ele não abençoou, ou não foi Ele, foi você, ou tem dedo seu aí. Continuando. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Sempre vai ter, gente. Sempre vai ter os Zés. O cara tinha acabado de ser curado, depois de 38 anos. Sai curado dali e a primeira coisa que ele ouve quando sai: hoje é sábado, não era para você estar levando o seu leito. Não se preocupe com esse tipo de gente. Acho que foi até com o Eslão, um dia que eu estava conversando ali atrás. Um dos textos mais poderosos que eu li, veio agora, não consegui anotar, mas em um dos evangelhos, quando os discípulos: Senhor, o senhor viu o que os fariseus estão dizendo do Senhor? Resposta do Senhor para eles: deixai-os. Tem coisa, irmão, que basta você ignorar e ela vira fumaça dentro de você. Outra coisa, quanto mais você fala a respeito de algo, mais aquilo se consolida dentro de você. Tem um provérbio que diz que o sábio, ele dissimula a ofensa. Sabe o que é a pessoa dissimulada? A pessoa doida, sabe aquela pessoa? Você está falando com ela, está... O sábio, ele dissimula a ofensa. Tem coisa que gera um peso dentro de você, por quê? Porque a partir do momento... E ó que nisso eu fui treinado, hein? Eu era de uma igreja que, olha, só o Senhor. Então nessa matéria eu fui treinado, que quando vinha a ofensa, ai meu irmão, eu dava aquela segurada aí no carro. Amor, o que foi que você está quieto? Salmo número 1. Fala com seu travesseiro, boquinha fechada. Por quê? A gente se alimenta das nossas palavras. Isso está escrito em Provérbio. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente come daquilo. Quanto mais a gente fala, mais a gente alimenta aquilo. Daqui a pouco, o ódio tomou conta do coração. Então, dissimula a ofensa. Dá uma de doido na ofensa. E você vai ver que rapidinho ela desaparece. Aí apareceu esses caras aí, resposta do enfermo para ele. Bota na tela, Everton. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Ah, gente, coisa mais linda. Você não pode, mas você não pode estar fazendo isso. O que me curou me falou: pega a sua cama e anda. Ô irmão, às vezes você vai estar no meio do caminho, seguindo a palavra do Senhor, sempre vai aparecer alguns. O que é que você está fazendo? Aquele que fez na minha vida é o que me mandou. Aquele que me curou é o que me mandou. Aquele que restaurou a vida da minha filha é que me mandou. Então, esteja pronto para responder a esses que vão aparecer. O que me curou. Eu estava assim há 38 anos. E ele me curou. E junto com a cura ele me deu uma ordem. E eu obedeço. Próximo.
Perguntaram para ele: quem é o homem que disse a você, pega o seu leito e ande? Próximo. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Esse trecho, eu não sei a ideia que você tem de Deus, mas o pastor também citou esse trecho de Mateus. Esse eu anotei, deixa eu ver. Aliás, de Lucas, capítulo 4, versículo 24, que o Senhor estava lá na cidade dele, lá na Galileia, onde ele tinha crescido, onde as pessoas daquele lugar sabiam que ele era o filho do José, o filho da Maria, os seus irmãos viviam entre eles, ele cresceu ali. E foi no lugar que o Senhor menos operou milagres, porque eles se escandalizavam do Senhor, ou eles eram incrédulos em relação ao Senhor, porque eles viram, o Senhor cresceu ali. Como que a gente acredita tanto assim num cara que a gente viu bebezinho, cresceu? Eles não acreditavam que Jesus, ele era o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Então era difícil para eles. E uma das coisas que o Senhor falou para eles é o seguinte: no tempo de Elias, havia muitas viúvas, mas Elias foi enviado a uma só. No tempo de Eliseu havia muitos leprosos, mas Eliseu foi enviado a um só. Por quê, irmãos? Por que Deus entra em um hospital e ele não cura todas as pessoas, ele cura só uma dali? Naquele lugar tinha uma multidão de enfermos, e o Senhor entrou ali e só curou um. E o texto deixa bem claro para a gente, dizendo que ele se retirou porque tinha muita gente naquele lugar. Foi só para um. Não sei te responder, tá? Se você estava esperando a resposta, não sei te responder. Uma coisa eu sei: eu sei o que a palavra do Senhor diz em Romanos. Põe pra gente, ô Weslão, ô Everton, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 11. Muito delicado, então presta atenção. Aqui, o texto está falando sobre, como eu acabei de falar, o povo judeu, a dificuldade que eles tinham de reconhecer Jesus como o enviado, o Messias, o escolhido, o Cristo de Deus, o Salvador da humanidade. E aí o contexto é esse. E está escrito o seguinte: os gêmeos, está falando do filho, os filhos da Rebeca. Os gêmeos ainda não eram nascidos, eles nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Próximo. Quando foi dito a Rebeca, antes deles nascerem, foi dito para a mãe dos gêmeos: o mais velho vai ser servo do mais moço. Continuando. Como está escrito, Deus amou a Jacó e desprezou Esaú. Próximo. Que diremos então? Deus é injusto? De forma alguma. Próximo. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Pode ir. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Pode continuar. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo, Faraó, que eu te levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado através de você em toda a terra. Bora!
Logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Bora! Mas você vai me dizer, por que Deus então se queixa? Quem pode resistir à vontade dEle? Bora! Quem é você, caro amigo? A gente vai chegar, irmãos. Existem alguns pontos que a gente sempre vai chegar nisso aqui. Se a paz que a gente tem excede o entendimento, se o amor de Deus em relação a nós excede o nosso entendimento, tem coisa que a gente não vai saber responder. Tem coisa que a gente vai parar nisso. Quem é você? Como o Eslão pregou esses dias aqui. Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Você pode dentro de você estar pensando sobre o que o texto falou. Então Deus é injusto. Eu penso por um outro lado. Só do fato de você estar aqui ouvindo isso, era para você estar muito grato. Porque a graça te alcançou. Porque há uma razão de você estar aqui ouvindo Deus falar, ouvindo a palavra dele falando com você. Você está sentadinho aí no seu lugar. A mesma frase, a mesma fala que eu falo aqui, um recebe de um jeito, outro de outro. Por quê? É segundo a necessidade de cada um. O Espírito, ele vem como ele é a palavra e vem dividindo o seu interior. Ele vem dividindo tudo aquilo que é seu e tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que você quer para si, tudo aquilo que Deus quer para você. Só o fato de estarmos vivendo isso é pura graça de Deus. Fomos alcançados, fomos escolhidos. Ele nos chamou pelo nosso nome. Ele nos disse: você é meu. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então não há razão para ingratidão. A vontade de Deus é que a gente seja grato em todo o tempo, porque estamos unidos com Cristo, fomos alcançados. Irmãos, isso é obra do Espírito. Tem um trecho de Atos que, enquanto Paulo pregava, o Espírito abriu o coração de uma mulher lá. O Robert uma vez pregou sobre o eunuco que passava lá. Era Filipe que estava lá no lugar do eunuco? Era? E que Filipe estava ali estava no exato momento que o eunuco passou, para ensinar a ele o que ele estava lendo no pergaminho, as escrituras. E ali ele foi batizado, creu em Jesus. Então, irmãos, faz uma retrospectiva aí da sua vida. Lembra quando o Senhor te alcançou? Isso já é, para não dizer, a maior razão da gente ser grato nele. Fomos alcançados. Volta lá pra gente, Everton. João 5. Acho que estava no versículo 13. João 5, 13. Aquele que tinha sido curado não soube responder porque Jesus tinha se retirado por ter muita gente naquele lugar. Próximo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que te não aconteça coisa pior. Precisa de muita interpretação isso que o Senhor falou? Você recebeu, você foi curado, você foi restaurado. Não peque mais, para que te não aconteça coisa pior. Em Eclesiastes vai dizer que
pela consequência do pecado não ser imediata, é por isso que o coração do homem está disposto a fazer o mal. A consequência não... Você peca hoje, meu irmão, a consequência não vai vir hoje. Fica tranquilo. Mas ela vai ser acumulada. Uma hora a conta vai chegar. E se no meio desse tempo o Senhor ele veio, te encontrou, te curou, eu não quero colocar medo dentro de você, mas eu deixo a palavra falar por si só. Porque o Senhor falou que quem nos julgará no último dia serão as palavras que Ele disse. Por isso que a partir do momento que você ouve Deus, você acumula dentro de você motivo para o grande dia. Então presta atenção como você tem vivido. Segundo as Escrituras, vivam de forma digna ao chamado e à vocação de vocês. Há uma forma, há um jeito e uma vontade de Deus. A instrução da palavra de Deus é que o sábio cresça em saber o que é agradável a Deus. Há uma responsabilidade junto com o milagre. Recebi, ok. Saiba a responsabilidade a partir de agora que você tem. Sempre terá responsabilidade junto. Próximo, Everton. Aí o homem se retirou e foi caguetar para os judeus que tinha sido Jesus, que tinha curado. Aí os judeus começaram a perseguir Jesus. Por que você curou em dia de sábado? A resposta de Jesus: o meu pai trabalha até agora e eu também. Uma das coisas que eu mais amo no Senhor é tudo, né? Mas essa forma dele, sabe, o jeito que ele se portava nas situações. Não sei se você já leu que o pastor esses dias leu esse trecho, quando ele lá na sinagoga, lá onde ele nasceu, ele leu o trecho de Isaías, ele falou assim, hoje se cumpriu essa escritura, falando dele mesmo. Só que aí o texto fala que o povo, o povo só se revoltou com ele quando ele citou o que eu citei em Lucas lá. Muitas viúvas tinham no templo. Jesus fala assim, falou para eles: vocês provavelmente vão dizer para mim, médico, cure-se a si mesmo. Querendo dizer assim, o Senhor fez tanta coisa por aí, faça na sua terra. Mas não tinha fé, como é que o Senhor ia fazer? A partir daquele momento o povo se revoltou e foi tentar jogar ele de uma montanha, sei lá, foram precipitar ele para ele morrer. O texto fala que o Senhor sai no meio deles. Não sei se você já assistiu o episódio de The Chosen, meu Deus, é isso que ali representou ali, só a postura, cada palavra que o Senhor, como estavam esperando, né, o grande, o poderoso Deus, ele só veio com o poder da palavra dele. Muitas coisas o Senhor só pela palavra, e ali ele simplesmente disse um negócio, saiu andando no meio deles, ninguém teve coragem de pegar ele e jogar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Pode ser que seja difícil para você imaginar um Deus que sentou na mesa junto com a gente, um Deus que se reduziu ao nosso tamanho, um Deus que estava ali na nossa estatura conversando com a gente. Às vezes é difícil por quê? Porque esse Deus ele é pessoal. Porque esse Deus, ele se relaciona e se comunica com você de forma íntima. E aí dentro de você, ou você vai tratar com irreverência, ou você vai amar cada vez mais. Eu me preparando para o sermão, eu lembrei da conversa do pastor na nossa reunião de líderes. Uma das coisas que ele citou, entenda bem a comparação, foi assim: gente, vocês sabem que eu estou lado a lado com vocês, mas vocês não podem confundir, Deus me colocou como líder desse lugar, então tem que haver um certo respeito. Por quê? Porque quanto mais, agora Deus está errado de tratar a gente de forma pessoal, só porque a gente trata ele com irreverência?
pastor está errado de estar nesse mesmo nível que a gente. Não, mas cabe a nós discernirmos a honra a quem deve ser honrado. Então Deus vem do nosso tamanho, e o povo judeu vacilou muito porque eles viram, eles tocaram, eles não aceitaram um Deus que pudesse fazer o que Jesus fez. O evangelho é loucura para alguns, mas o evangelho para outros é poder de Deus para salvação. Coisa mais tremenda. Pode ficar de pé, gente? Vamos falar com o Senhor. A coisa mais tremenda, Senhor, é a gente imaginar isso. O Senhor se encarnou e nos amou até o fim. Às vezes coisas pesam, Senhor, dentro de nós. Também está escrito, o Senhor sabe que somos pó. Do mesmo jeito que o Senhor entrou, viu aquele homem e sabia o que ele estava vivendo. O Senhor é esse Deus pessoal que olha para nós e nos conhece. Então, perdoa, Senhor, se às vezes as coisas deste mundo pesam demais para o nosso coração. Vira hoje os nossos corações em direção ao Senhor. Deixa os nossos corações, Senhor, pertencerem a você. Deixe os nossos corações, Senhor, enxergarem o brilho da glória do seu evangelho. Deixa, Senhor, hoje os nossos corações confiarem definitivamente no seu amor. Não deixa a gente, Senhor, rodeando a mesma montanha sempre. Eleva a nossa fé, eleva a nossa confiança, Senhor, em cada aspecto e detalhe das nossas vidas, para que a gente possa te servir sem preocupação alguma, para que a gente possa se dedicar ao seu reino e à sua vontade sem embaraço. Porque às vezes não é o pecado que nos atrapalha, é um embaraço, é aquilo que está nos amarrando, que está impedindo a gente de te seguir, de se entregar ao Senhor. Então, pelo amor do Senhor, faz um movimento, Espírito de Deus. Se o mesmo daquelas águas, não sei, mas faz, a fim de que a gente saia aqui diferente, a fim de que a gente saia daqui querendo praticar e viver tudo aquilo que o Senhor declara e fala. Se o Senhor não fizer em vão, é qualquer trabalho nosso. Porque está escrito que a corrida não é do mais veloz, o dinheiro não é do mais inteligente. Tudo depende de circunstância. E o dono da circunstância é o Senhor. Que a gente possa descansar na sua soberania. Ele não está te perguntando a forma que você quer ser curado. Ele só está te perguntando se você quer. Senhor, mas o tanque não é a forma, meu querido. Eu sou Deus e eu chego na forma que eu quiser, no método que eu quiser, na fórmula que eu quiser, eu chego. Então, Senhor, nos desperta para vivermos a sua vontade. E nos concede